Boa noite, irmãos, irmãs. Graça e paz a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 4. Romanos 4, versos 23 em diante. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós lemos aí Romanos 4, versos 23 até o capítulo 5, verso 1. E também então o nosso texto para a consideração dessa noite, 1 Coríntios 15. Primeiro Coríntios 15, versos de 1 a 11. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa noite, onde mais uma vez nos reunimos para celebrar a tua mesa, mesa de um Senhor que vive, mesa de um Senhor que se faz presente nesse momento conosco. Então nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos por tua palavra, que para sempre está firmada nos céus. Mais uma vez podemos abri-la e todos sermos ensinados pelo Senhor, porque Hebreus capítulo 8, tua palavra diz que o Senhor mesmo ensinaria a todos nós. Não haveria necessidade de um ensinar o outro, mas o Senhor nos ensinaria e todos conheceriam ao Senhor. Então nós te pedimos, Senhor, que pelo ministério do teu Espírito Santo, tua palavra possa ser iluminada nessa noite e mais uma vez falar aos nossos corações. Obrigado por cada irmão, cada irmã que se faz presente, que tu possas falar ao coração. Aqueles que também não estão, Senhor, tu sabes o motivo, que também estenda a tua palavra a eles. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, para os irmãos que chegaram depois que nós iniciamos a leitura, nós lemos então texto de abertura, Romanos 4, 23 até o capítulo 5, verso 1. Romanos 4, 23 a 5, 1. E depois nós lemos 1 Coríntios 15, versos de 1 a 11, que é onde nós vamos nos deter. Então o Senhor depositou no meu coração, irmãos, como já falei, meditar nesse capítulo de 1 Coríntios 15. E o motivo é que esse é o capítulo por excelência da ressurreição. E a ressurreição, sendo um fundamento da nossa fé, é base para esse momento que nós estamos celebrando aqui. Então, quando nós paramos para meditar esse capítulo, como nós estamos fazendo, nós estamos dando substância para a nossa fé, para que nós, ao tomarmos o pão e o cálice, nós possamos fazer isso com consciência.
Que nós possamos fazer isso compreendendo o significado do pão e do cálice que aqui está diante de nós. Porque a mesa, irmãos, é uma mesa que tem realidade espiritual. A mesa do Senhor para nós não é um símbolo, para alguns talvez sejam. Talvez alguns irmãos, façam esse momento, talvez nós no passado também fizemos, sem a consciência de que ela não é apenas um pão e um cálice. Esse pão e esse cálice transmite virtudes, valores da pessoa e obra de Cristo a nós. Então, quando nós tomamos o pão e o cálice e nos apropriamos pela fé, o Espírito Santo está fazendo um mover dentro de nós nesse momento. Então, a mesa do Senhor para nós é algo vivo. Por quê? Porque o Senhor vive. Então, a mesa tem realidade porque nós não adoramos um Senhor que morreu e ficou na morte. Nós adoramos um Senhor que está vivo, que se coloca entre nós e canta louvores ao seu Deus. Então, é nisso que nós cremos, é isso que nós confessamos como cristãos, diante de um mundo que tem negado essas verdades, um mundo que vai para lá e para cá por todo tipo de filosofia, por todo tipo de sutileza, artimanha, raciocínio falazes, coisas sem verdadeiro conteúdo e que tem sido posto aí como verdade. Não há verdade fora de Cristo. Não há realidade espiritual fora de Cristo, fora daquilo que Deus deu à igreja. Então é isso que nós estamos vendo. Então, Paulo vai escrever esse capítulo aqui, apenas lembrando, porque havia alguns na igreja. Paulo não está escrevendo isso porque é o mundo que não acreditava assim. É porque na igreja local de Corinto, e o Espírito Santo deixou isso registrado, porque de alguma maneira haveria outros contextos onde esse mesmo fato aconteceria. Na igreja de Corinto, alguns estavam negando a ressurreição dos mortos. Então eles estavam não diretamente negando a ressurreição de Cristo. Mas Paulo vai trabalhar a lógica, como que dizendo, se vocês estão negando a ressurreição dos mortos, consequentemente vocês estão negando que Cristo ressuscitou dos mortos. Porque ele é primícias, ele é o primeiro que saiu da morte para nunca mais ser retido por ela. Então, veja, o argumento principal de Paulo ter escrito 1 Coríntios 15 é porque aqueles irmãos estavam negando que haveria a ressurreição de mortos. E como consequência, Paulo vai dizer, olha, se isso é verdade, então a gente pode ir embora, vamos comer, vamos beber, porque amanhã, se a gente morrer, tudo acabou. E Paulo vai dizer assim, se isso é verdade, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A palavra no original é mais forte, é como se Paulo estivesse dizendo assim, nós, se isso é verdade, se Cristo não ressuscitou, se não há esperança para nós, então nós somos os mais dignos de pena. Por quê? Porque nós estamos aqui perdendo tempo. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui não passa de um teatro, não é? Mas Paulo vai dizer não. Ele vai usar aí no versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou. Então esse é um fato, um fundamento da nossa fé. Então o meu trabalho aqui, irmãos, diante do Senhor, é repetir algumas coisas que já sabemos, para que nós possamos fortalecer os nossos corações diante de tantos ataques como a igreja tem sofrido em nossos dias. Ataques não só do mundo, mas ataques de falsos ensinos dentro da igreja. E nós precisamos estar muito bem fundamentados na palavra de Deus. Então, tudo que Paulo vai mostrar nesse capítulo é que a ressurreição de Cristo é um fato, assim como a nossa ressurreição também. Devido à ressurreição de Cristo, a nossa ressurreição também é um fato. Então há esperança para nós, irmãos. Cristo venceu a morte. E ele tendo vencido a morte, nós também não seremos retidos por ela, porque Cristo a venceu. E todos aqueles que pertencem ao Senhor venceu junto com ele. Que a morte de Cristo é uma morte que nos inclui. É uma morte onde nós fomos representados nele. Porque caso contrário, irmãos, é lógico que a morte iria reter a gente, né? Cheio de pecado, nós somos pecado, né? Nascemos em pecado, como Davi vai dizer. Eu nasci em pecado e iniquidade me concebeu minha mãe. E tudo que a gente sabe fazer, desde o berço até a morte, é pecado. Não é mesmo? E isso não vai mudar, irmão, depois que você crê no Senhor, tá? O pecado ainda está aí. O pecado está aí. Paulo vai tratar isso em Romanos 7. Ele vai dizer que você, pela habitação do Espírito Santo, por conta daquilo que Cristo realizou na cruz, você não é mais obrigado pelo pecado a viver servindo a Ele. Porque agora há um poder dentro de você, há uma capacitação, há uma graça dentro de você que te possibilita servir a Deus, ao invés de servir o pecado. Mas essa natureza está aí dentro ainda. É por isso que Paulo vai dizer que é possível a gente andar na carne ou andar no Espírito. Quando ele fala isso, ele está escrevendo para cristão. Se não houvesse a possibilidade de um cristão andar na carne, ele não precisava escrever aquilo. Mas há.
E todos nós, por experiência própria, podemos testificar que nós temos uma guerra acontecendo dentro de nós 24 horas por dia, o tempo todo, em pensamentos, em vontades, em emoções, sempre a guerra está aí acontecendo, né? Então, irmãos, não nos confundamos, nós precisamos ter muito bem consolidado essas verdades. Então, eu li um texto ali em Romanos capítulo 4, que é importante, que os irmãos talvez depois não leram, talvez tenha chegado um pouquinho depois. Esse texto de Romanos 4 é um capítulo muito especial, porque Paulo está tratando, desde o capítulo 3 de Romanos, ele está tratando do tema da justificação pela fé. Ele vai começar isso no capítulo 3. Ele coloca todos debaixo do pecado, capítulos 1 a 3. Depois, no verso 21, se não me falha, ele vai dar uma mudança, tem um mas ali, e aí ele vai começar a falar o que Cristo fez por esses que estavam ali, condenados, que não podiam abrir a boca, para que toda a boca se cale, e todo mundo seja condenado diante de Deus. Aí Paulo vai colocar aquele mas, e aí ele vai falar sobre a justificação. Ele vai entrar no capítulo 4, no mesmo tema da justificação, e ele vai usar Abraão como exemplo, mostrando que Abraão foi justificado pela fé, certo? E nesse argumento da justificação, Paulo vai terminar o capítulo 4, lá no verso 24, dizendo que o nosso Senhor Jesus ressuscitou por causa da nossa justificação. Ou, poderia ser traduzido de outra forma, ele ressuscitou porque nós fomos justificados. Então você vê como é precioso o assunto da ressurreição, porque como que nós, presta atenção nisso, irmão, como que você, irmão, irmã, como que você pode saber que de fato você foi declarado justo diante de um Deus santo? Qual é a prova disso? Como que nós sabemos que aquela obra que Cristo realizou há mais de 2000 anos, como que nós sabemos que essa obra ela continua sendo suficiente hoje? Como? Pela ressurreição. Então, a ressurreição é a prova de que nós, todos aqueles que pertencem ao Senhor, que creem no Senhor, são declarados justos diante de Deus, sem justiça própria, sem mérito próprio, nos lançando em outro, confiando que outro fez isso por nós. Então, como? Pela ressurreição. Então, se Cristo ressuscitou, e isso é comprovado não apenas doutrinariamente, porque nós estamos abordando doutrinariamente, mas provavelmente que eu vou trazer, tá, irmãos? O outro lado. A história também confirma a ressurreição de Cristo. Então, se isso é verdade, irmão, irmã, você que crê no Senhor Jesus, é certa a tua salvação, porque Cristo venceu, Ele é o vitorioso. E saber que Ele ressuscitou, independente do que você sente ou não sente, independente do que você pensa ou não pensa, independente das suas emoções que são voláteis, estão para lá e para cá o tempo todo. Hoje eu acho que eu sou salvo, amanhã eu não sou salvo, e eu não me sinto um salvo, e aquilo, não interessa, irmão, é um fato. A Bíblia diz que todo aquele que crê no Senhor Jesus, esse é salvo, e a prova de que isso nunca vai mudar é que há um Senhor que ressuscitou, comprovado não só pela palavra, mas também pela história, e que está no trono e assegura a tua salvação. Então é nisso que nós cremos e nos firmamos. Então a ressurreição é um fundamento da nossa fé, a ressurreição é a nossa garantia. E porque ele foi elevado às alturas, ele ressuscitou e foi elevado às alturas, que ele derramou o Espírito Santo. Veja, irmãos, é uma cadeia de elos inquebráveis. Nós não podemos separar uma da outra. Nós não podemos separar uma verdade fundamental de outra verdade fundamental. Se Cristo tivesse apenas morrido e não ressuscitado, isso significa para você, irmão e irmã, que a obra que ele fez não foi suficiente, certo? A morte pôde retê-lo. A morte encontrou alguma coisa nele, pecado, certo? Então reteve a Jesus Cristo. Se reteve a Jesus Cristo na morte, acabou para nós, não tem futuro para você nenhum. Não há esperança, pode levantar, pode ir embora. É o que Paulo está dizendo. Comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. E há muitos que vivem nessa filosofia de vida. Vamos viver a vida porque não existe vida além daqui. Acabou. Miserável quem pensa assim. Miserável homem. Porque há esperança. Então, porque Cristo ressuscitou, significa que ele passou pelo exame da morte. Ele entrou na morte como o quê? Como um santo, não é isso? E ele saiu da morte como o quê, irmão? Como um santo, vitorioso. Então, pela primeira vez, todos os outros que tinham morrido e entrado na morte, a morte reteve. Porque todos que entraram ali eram pecadores.
Mas agora havia um ente santo que entrou no ventre do grande peixe. Lembra do sinal de Jonas? 3 dias, 3 noites no ventre do grande peixe. O sinal de Jonas é o cumprimento de Jesus Cristo no seio, no ventre da morte. E ele entra lá, o que a morte tem que fazer? Ele tem que jogar ele para fora. Ele causou um mal-estar na morte, porque aquele que está entrando é o santo de Deus, é o vitorioso, é o nosso Senhor Jesus. Então ele saiu, ele foi ressuscitado pelo Pai, ele foi assunto aos céus. Irmão, não perde, presta atenção nisso aqui para fundamentar a sua fé. Ele foi assunto aos céus, lá diante de Deus ele recebe o Espírito Santo. Ele recebe essa porção que é dada a ele como um homem vitorioso, não apenas como um Deus, mas como um homem vitorioso, porque como um homem ele venceu. Ele chega diante de Deus, o que ele faz? Ele não retém aquele dom maravilhoso, a promessa. O que ele faz? Ele derrama. E todo aquele que crê no Senhor Jesus é habitado pelo Espírito Santo. E Efésios capítulo 1, sabe o que vai dizer? Pois você leia lá. Efésios capítulo 1 vai dizer que o Espírito Santo, acho que é o verso 14, 13 ou 14 ali. O Espírito Santo, ele é selo e ele é penhor da nossa herança. Qual é a nossa garantia? Não sabe qual é? O Espírito Santo habita em nós. E ele é, por um lado, um selo, ou seja, nada vai mudar a respeito de vocês. Por quê? Porque Cristo cumpriu uma obra suficiente. Então nada vai mudar a respeito de vocês. Isso é selo, para que nada se mude ao seu respeito. Daniel vai falar isso. Por outro lado, ele é penhor. Sabe o que é penhor? É uma primeira parcela paga. É uma garantia antecipada de que nós vamos obter o que Deus prometeu. Então, irmãos, preste atenção. A ressurreição é o que possibilita isso. A ressurreição é essa transição da morte para os céus. E nos céus ele recebe o Espírito Santo e derrama. Então, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Saia de todo campo que há em tua alma, de volatilidade que há em sua mente, em sua vontade, em suas emoções, e se firme na palavra de Deus. Porque ela dizendo que se Jesus ressuscitou, isso aconteceu, e ele ressuscitou de fato, então por que tememos a morte? Por que achamos que vamos perder a nossa salvação? Todas as outras relações, irmãos, como nós já temos asseverado aqui muitas vezes, têm outras implicações, certo? Mas não que nós vamos um dia estar com Cristo, outro dia no inferno. Um dia com Cristo, outro dia no inferno. Que o Senhor nos livre desse pensamento. Então, Paulo vai tomar esse tempo aqui de 1 Coríntios 15 para falar da ressurreição, porque se a ressurreição ela não é um fato, todo o cristianismo desaba. Todo o cristianismo desaba. Acabou, não tem esperança para nós. Mas se a ressurreição é um fato, então nós temos uma esperança que é segura e firme, na linguagem de Hebreus. Ele é uma âncora que já penetrou a presença de Deus, porque ele ressuscitou e está lá. E ele, Hebreus capítulo 6, vai dizer que ele é um precursor, alguém que já cursou um caminho antes. A linguagem ali é como uma pessoa fazendo uma trilha, e o primeiro tem que desbravar, né? E vem abrindo aquele mato para os demais passar atrás, com o facão na frente abrindo, né? Eu não manjo, que eu não sou de fazer trilha não, mas os irmãos tem alguns aqui que gostam de fazer. Então vai alguém na frente ali desbravando. É como se Cristo fosse esse que foi na frente preparando o caminho, e nós vamos atrás com o caminho limpinho, porque Ele preparou esse caminho para a gente passar. Então esse caminho que leva à presença imediata de Deus foi feito pelo pioneiro, que é o nosso Senhor Jesus. Ele é o pioneiro, ele é o capitão da nossa salvação, ele é o autor e ele é o consumador da nossa salvação. Hebreus vai tratar no capítulo 2. Então, irmãos, vamos ir aqui ao capítulo 15 e considerar mais algumas coisas. Depois dessa palavra introdutória aqui, que eu quase já tomei meu tempo todo, 3 coisas nós vimos nesses 11 primeiros versos. 3 provas da ressurreição. Nós citamos isso e só vimos a primeira no momento passado. 3 provas da ressurreição. Os irmãos se lembram quais são essas provas? A primeira prova da ressurreição é o Evangelho, não é isso? E eu quero só fazer uma pergunta, talvez você não vai me responder, mas espero que você lembre. O que é o Evangelho? Alguém lembra o que é o Evangelho? Cristo. O Evangelho é uma pessoa. Lembra disso? Então, irmãos, isso muda tudo. Isso muda um conceito,
estático, sem vida, de um corpo de ensinos, de um corpo de regras, de um corpo de faça isso e faça aquilo, para uma relação viva com um Senhor ressurreto. É isso que Paulo chama de evangelho. Paulo chama de evangelho a pessoa de Jesus Cristo. É por isso que ele vai falar em Romanos capítulo 1, que o evangelho é com respeito ao seu Filho. Então o evangelho é uma pessoa, isso muda tudo. Porque essa mensagem, irmãos, não é uma mensagem estreita. Ela não cabe em um livro que a gente pode escrever e esgotamos. Nós estamos falando de um Cristo infindável, de um horizonte que nunca vai acabar. Você está entendendo a diferença? Paulo, em Efésios 3,8, ele vai dizer assim, que o evangelho é o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É isso que Paulo chama de evangelho. Se você perguntar para Paulo, o que é o evangelho? O evangelho é um Cristo inesgotável. É um Cristo que eu tenho plena consciência que comecei a considerá-lo aqui, estou aprendendo a amá-lo, e quanto mais o vejo, mais o amo, mais eu sou atraído, mais eu sou ganho, mais eu o quero, e isso não acaba. E Paulo vai escrever em Filipenses 3 já, tendo caminhado muito tempo com o Senhor, já à beira já de partir, estar com Cristo, ele vai dizer, olha, eu considero tudo que eu olho para trás aqui como um refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Eu não tenho justiça própria. É isso que Paulo chama. E ele está como que entrando na eternidade, e ele sabe que esse Cristo que ele começou a meditar aqui, ele vai encontrar por toda a eternidade, e aos pés dele, ele será plenamente saciado por toda a eternidade. Esse é o evangelho, irmão. As pessoas têm reduzido a mensagem do evangelho a outras coisas. Esse é o evangelho. A eternidade não vai ser sem graça, não vai ser monótono, não vai ser uma coisa sem vida, vai ser uma coisa de estarmos sempre sendo saciados, e quanto mais somos saciados, mais louvamos, mais adoramos. Apocalipse 22, lembra? Os meus servos me servirão, os servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está escrito o nome deles. Essa é a perspectiva da eternidade. E Paulo via a eternidade assim. Então, irmãos, Paulo, ele vai falar, primeira prova, o evangelho. A segunda prova, que eu citei no momento passado, as escrituras. E a terceira prova, quais são aí? As testemunhas. Não é isso? As três provas da ressurreição, segundo a doutrina, né? Segundo o ensino da palavra. O evangelho, as escrituras, e aí nós englobamos tudo das escrituras, e as testemunhas oculares, que são tanto um fato doutrinário, como também é um fato histórico. Então vamos ao versículo 3. Vamos só a primeira frase aí. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Eu quero sublinhar esse antes de tudo aí primeiro. Antes de tudo. Quando Paulo fala antes de tudo, lógico, ele está olhando para aquela experiência. Lembra que eu disse para os irmãos que o contexto da igreja de Corinto está lá em Atos 18? Vocês se lembram disso? Espero que vocês tenham lido lá. Lá vai contar a história de Paulo, mais de 1 ano e 6 meses com aqueles irmãos em Corinto pregando o evangelho. E ele vai dizer assim, olha, quando eu estive com vocês, antes de tudo, ou seja, o mais importante, eu entreguei a vocês algo que eu recebi. Então aqui, irmão, a gente tem que parar. Porque quando Paulo, ele começa a expor o evangelho, ele começa por aqui. Ele vai dizer então que, antes de tudo, ele não é uma pessoa de novidade, né? Ele não inventou. Paulo não inventou mensagem nenhuma para proclamar. Ele recebeu e entregou uma mensagem. Então, irmãos, cuidado com supostas novas mensagens, novas visões, novas revelações, novos isso e aquilo. Ainda que seja dado por um anjo vindo do céu. Cuidado com isso. Paulo não foi alguém que criou uma mensagem diferente. Ele recebeu algo e transmitiu. Nós, como testemunhas do Senhor, somos chamados a mesma coisa. Não fomos chamados a pregar novidade para ninguém. Nós somos chamados a proclamar a velha e sempre nova palavra e proclamar. Isso é um mensageiro. Se você quer ser uma testemunha fiel, irmão, no seu círculo, o contexto onde o Senhor tem te colocado, transmita aquilo que você tem recebido do Senhor. Não invente nada. Não há outra forma, não há outra mensagem para dar para os homens. Não há outra forma de sermos sal da terra e luz do mundo. Não há. A única maneira é sustentando
o Evangelho, sustentando a palavra de Deus e proclamando ela. Isso que eu recebi, é isso que eu entrego, não tenho nada mais para dar do que isso. Então Paulo começa por aí. E quando ele começa a expor o Evangelho, o que ele vai pregar primeiro? Olha aí, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então Paulo, é lógico que ele vai falar muitas outras coisas nos seus escritos, 13 cartas do Novo Testamento, como os irmãos sabem. Mas ele vai dizer, olha, o mais importante, o que eu entreguei primeiro, aquilo que não pode de maneira nenhuma mudar, que não tem discussão, o mais importante é isso aqui: Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo foi sepultado e Cristo ressuscitou. Essa é a mensagem fundamental do Evangelho. Quando Paulo começa a expor o Evangelho, naquela que é a carta máxima do Evangelho, Romanos, você se lembra disso? Romanos é a carta máxima do Evangelho. Tudo que você precisa saber sobre o Evangelho está ali, disposto de maneira ordenada, na sequência que deve ser pregado o Evangelho. E como que o Evangelho começa sendo pregado? Os 3 primeiros capítulos. Olha, não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Ele termina o capítulo 3 dizendo, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Ele coloca essa cena escura, né? Esse pano de fundo, que é verdade para toda a raça descendente de Adão. Não muda. Isso aí é verdade para todo aquele que não pertence ao Senhor. E era verdade para nós também, quando não críamos no Senhor. Então ele coloca esse pano de fundo. Mas aí depois o que ele vai falar? Vamos resumir a mensagem aqui, doutrinária de Romanos, em 3 palavras: justificação, santificação e glorificação. Nessa ordem: justificação, santificação, glorificação. O que é justificação, como nós vimos nessa noite já? É ser declarado justo, não com base no que somos, na base do que Cristo fez. Quando fomos declarados justos, o que aconteceu? O Espírito Santo veio, porque cremos na obra de Cristo, ele veio habitar no nosso espírito. Então a justificação acontece lá, no espírito, certo? Então o Espírito veio habitar dentro do nosso espírito. E aí, o que diz Romanos capítulo 5, verso 1, que nós acabamos de ler agorinha, somente está fresca? Justificados, pois mediante a fé, não por obras, por fé, temos o quê? Temos paz. E quem que transmite essa paz a você, irmão? O Espírito Santo, que vem habitar dentro de você. É Ele que te dá essa paz que veio da justificação. Compreendeu? Então justificação está relacionada ao Espírito. E aí Paulo vai depois passar para a santificação. E o que está acontecendo hoje? Tudo isso aqui, irmão, você está reunindo, você está enfrentando os desafios, você está no seu trabalho lá, o Senhor está usando as circunstâncias, você está no seu momentinho lá no quarto, a palavra está falando, está te confrontando, e tudo, você passa por desafios na sua vida, e parece que é uma prova maior do que a outra, e isso vai se aglomerando, e tudo isso, a gente não sabe. Deus está conduzindo isso, num processo chamado santificação. O que Ele está fazendo? Ele está transformando a nossa alma. Isso é a santificação. Justificação, passado. Santificação, presente. Ele está transformando a nossa alma. O que é a nossa alma, irmão? Do que é composta a nossa alma? Nossa mente, nossa vontade e as nossas emoções. Irmão, você tem que concordar comigo que essas 3 coisas são bem desafiadoras para nós, né? A nossa mente que voa para tudo quanto é lado, pensa coisa que não deveria, aquele monte de pensamento intrusivo que vem, né? E sendo domada pelo Senhor. Começar a trabalhar aí. Renovação da mente, que a Bíblia fala, não é? Depois nós temos então as emoções. Como nós somos um povo emocionado, né? Então as emoções levam a gente para lá e para cá, nos atrapalham de obedecer o Senhor, a gente se move pela emoção e vem aquela coisa toda. O Senhor está trabalhando as emoções também, por meio da sua palavra e por meio dos seus arranjos. E a vontade não é diferente, né? As escolhas, as decisões, a gente tem que aprender a submetê-la à vontade de Deus, não é isso? E encontrar na vontade de Deus a nossa paz. É como o Senhor Jesus fez no jardim do Getsêmani: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Será que você já orou assim, irmão? Numa decisão, que você está ali, num conflito da vontade, né? Você chegar para o Senhor e falar: Senhor, eu ainda estou pendendo para esse lado, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. O que o Senhor quer nisso? Então veja, isso é o processo de santificação. E é um desafio intenso, irmão. Está acontecendo agora, nesse exato momento, o tempo todo. O tempo todo. Então, esse processo está acontecendo, é o processo presente. Certo? E depois nós temos o que é a glorificação. Por que eu estou construindo? Presta atenção. Porque a glorificação,
Justificação ali tem relação com o espírito. Santificação, relação com a alma. E glorificação tem relação com o quê? Com o corpo. Com o corpo. É isso que Paulo está tratando em 1 Coríntios 15. E Paulo, então, ele começa o evangelho tratando do fundamento mais elementar, porque se não há isso, não há processo de santificação, não há processo de glorificação, não há nada. Não há nada. Então Paulo começa dizendo assim, olha, Cristo morreu por seus pecados. Irmão, é aí, perdão é a coisa que nós mais precisamos. Em nossa experiência, nós precisamos nos sentir perdoados. Nós precisamos sentir que de fato, não há culpa. Porque senão nós vamos viver uma vida miserável. Você está entendendo? Nós precisamos de perdão. Uma das palavras de Jesus Cristo na cruz foi perdão. Perdoa-lhes. Entende? Então nós, em nossa experiência, nós carecemos de perdão e nos sentir como pessoas perdoadas. Pessoas que Deus pegou esses pecados e levou para longe dele. Não se lembra dele, como diz Hebreus capítulo 8. E aí, irmãos, presta atenção como o evangelho é diferente da lei. Porque não no sentido assim que a lei é contrária, não, mas a lei, irmãos, ela exige algo de fora. Ela é santa, ela é boa, ela é justa, porque ela foi dada por Deus, mas ela só exige de fora. O evangelho não, ele começa a trabalhar por dentro. E aí quanto mais nós vamos nos sentindo perdoados, amados, satisfeitos em Cristo, o que acontece? Menos nós vamos sentindo prazer em outras coisas, menos nós queremos desagradar o Senhor, menos nós queremos ficar mais ali aos pés dele, sabe? Esse é o processo, irmão, do evangelho. O processo do evangelho não é uma acusação que isso e aquilo, não. O processo do evangelho é: o amor de Cristo me constrange. Ele morreu por mim, ele foi feito pecado por mim, ele foi feito maldito por mim naquela cruz. E isso vai transformando, porque vai nos amarrando em amor, irmãos. Para onde nós iremos se só ele tem palavras de vida eterna? Essa que é a mensagem do evangelho, irmão. Essa é a única coisa que é capaz de transformar vidas verdadeiramente. De pegar uma pessoa que estava na miséria, na lama, que talvez é o caso nosso, no que diz respeito até à conduta antes de conhecer o Senhor, não é mesmo? Não apenas nessa motivação interior, mas em nossas condutas. Quantos testemunhos nós temos assim, de pessoas que roubavam, matavam, faziam isso e aquilo? O Senhor alcançou essa pessoa e transformou ela, entende? Ela se pegou num quartinho, às vezes lendo um versículo, e começou a chorar, porque a luz irradiou o coração dela, entende? Esse é o evangelho. É assim que o Senhor vai resgatando os seus. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, das minhas mãos ninguém pode as arrebatar. Essa é a mensagem do Evangelho de João capítulo 10. Está entendendo? E o Senhor não tem limitação para isso, irmão. Ele não tem nada que restrinja ele de agir. Pode ser numa palavra, pode ser numa oração, pode ser em qualquer coisa. O Senhor vai alcançando, vai lançando luz e buscando ir às pessoas, entendeu? E assim o Senhor vai fazendo a sua obra. Então, eu não vou nem conseguir terminar aqui. Irmão, não vou conseguir entrar nem nas escrituras não. Vamos continuar no primeiro. Nós não temos pressa, né? Irmão, essa é a mensagem do Evangelho. O que nós vamos pregar? O que nós vamos fazer aqui? Por que nós nos reunimos? Por que você está aqui? Por que você sai da sua casa? Por que você para aqui para ouvir a palavra? Por quê? O que nós vamos falar? Nós vamos entreter pessoas? Nós vamos falar sobre psicologia? Nós vamos falar sobre métodos, sobre milagres, sobre prosperidade? O que são essas coisas, irmão, quando a gente olha para essa mensagem do Evangelho, tão grandiosa como ela é? É disso que nós precisamos, irmão. Nós precisamos, você e eu precisamos, em nosso viver cristão, uma vida mais simples. Uma vida que retorna à palavra de Deus e encontra ali descanso para o coração. Que lê a palavra e crê nela e vive nela. Nós precisamos das simplicidades e pureza devido a Cristo, que Paulo vai falar escrevendo na igreja de Corinto. Nós precisamos disso, irmão. Não precisamos inventar roda nenhuma. Tudo que a gente precisa está aqui, nessa mensagem, que pode ser sintetizada aqui. Cristo morreu pelos seus pecados, Cristo foi sepultado e Cristo ressuscitou.
Por que o Espírito Santo, eu termino aqui, por que o Espírito Santo falou assim? Ele foi sepultado. Já parou para se perguntar? Que seria óbvio, né? Ele morreu, já poderia pular para a ressurreição. Era necessário que falasse que ele foi colocado num túmulo. É como que dizendo assim, olha, como se Paulo estivesse dizendo assim, vocês se lembram? Ele foi sepultado lá. Vocês sabiam onde era o túmulo dele. Se vocês quisessem, vocês poderiam ir lá verificar o corpo. Ele foi sepultado. Não foi uma farsa. Da cruz ali, quando desceram o corpo dele, não levaram o corpo embora, como muitas heresias se levantaram. O corpo de Jesus não foi comido por cachorros, como alguns ousaram dizer. Não foi roubado, não. O corpo dele estava lá. Vocês sabem onde ele estava. E havia uma pedra de 2 toneladas que tapava aquele túmulo. Ora, como é que vocês podem negar a ressurreição? Não tem como, né? Ela de fato aconteceu. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude. Eu ia entrar nas escrituras, nem consegui, mas eu creio que nós precisávamos ouvir essas palavras aqui. Saiu um pouco do que eu planejava, mas eu creio que estava no planejamento de Deus. Que o Senhor continue falando conosco. Vamos orar e ter o nosso momento da mesa então. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por Tua palavra, suficiente, completa, perfeita, simples e ao mesmo tempo profunda, de uma riqueza inesgotável. Então nós te agradecemos, Senhor, porque assim é o Senhor. Tu és o Cristo inesgotável. E a nós, Senhor, há uma maravilhosa perspectiva diante de nós, de que aquilo que nós começamos aqui, contemplando, meditando nas Tuas belezas, sendo tocado pelo Teu Espírito Santo, sendo ensinado pelo Senhor, sendo constrangido pelo Senhor, aprendendo a adorá-lo, a louvá-lo, isso vai se estender pela eternidade. Então, Senhor, isso é tão bom. É tão bom, Senhor. Imagina aquela cena, Senhor, quando nós estivermos todos reunidos, todos aqueles nossos companheiros de jornada, todos aqueles que também já partiram no Senhor, e nós pudermos então nos reunirmos e juntos, numa alegria e um amor eterno, podemos louvar ao Senhor. Como será bom esse momento, Senhor. Então, muito obrigado por tudo, pela segurança que o Senhor nos dá na Tua palavra. Em nome de Jesus, amém.